Olá, meus alunos, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos falar um pouco sobre o equipamento da radiografia industrial, tá ok? O equipamento que a gente utiliza para os ensaios não destrutivos em campo aberto e também na gamografia, tá ok? Esse equipamento ele é composto das seguintes partes: de cabo de comando, seletor, manivela, blindagem, obturador, tubo guia, engate de fonte e fonte selada, tá ok? Tanto o seletor como o obturador, também conhecido como tampas primária, tampa secundária, a tampa de entrada ou a tampa de saída, tá ok? Mas o nome em si estruturado para esse equipamento a gente chama de seletor, tá certo? E obturador. Bem, para falar com vocês um pouco sobre o cabo de comando, ok? O cabo de comando é uma parte principal do equipamento da radiografia industrial, tá certo? Porque esse cabo de comando é onde vai fazer toda a transferência da radiação, tá certo? Ou seja, a radiação vai estar passando do equipamento, tá certo? Vai sair aqui da nossa fonte principal, aqui, e vai ser o cabo onde vai dar toda a energia necessária para o radiotipo, tá certo? Que vai ser o cobalto, o Césio 137, tá certo? Então, dependendo de qual seja, aqui no cabo de comando, cadê o mouse, meu Deus? Aqui, o cabo de comando vai dar toda essa energia, tá certo? Para essa fonte radioativa, tá? Onde vai sair aqui pela parte do tubo guia, tá vendo aqui, pessoal? Que vai ser transmitido para a fonte específica ou local que vamos fazer o procedimento, tá ok? Ou seja, aqui dentro desse equipamento da fonte, onde está a blindagem, vamos encontrar a nossa fonte, tá certo? Por isso que o local é o nome de blindagem. O que acontece? A blindagem ele vai estar composto de um material mais específico, como chumbo, tá ok? Porque ele tem a função, como o próprio nome já diz, de blindar, ou seja, isolar dessa fonte radioativa não possa transpassar para fora do equipamento pelas fendas, tá certo? Ou se tiver alguma rachadura ou quebra, tá ok? Somente de forma controlada. Então aqui, nessa volta S, também chamada nessa curvatura aqui, ó, tá ok? Vocês conseguem ver, chamada de curvatura S, é onde se localiza a blindagem e a nossa fonte radioativa, tá ok? Essa fonte radioativa vai sair aqui pela questão do selator, do cabo de comando, tá certo? Que vai fazer toda aquela incisão, aquela aceleração de partícula que vai forçar a ionização do átomo, tá ok? Vai deixar ele mais ionizante. E aqui ele vai voltar por essa outra parte do cabo de comando, tá certo? Tem um primário e tem esse secundário. A manivela, que está aqui nessa ponta, é outra parte do equipamento que só vai fazer com a segurança, tá certo? Que toda essa radiação ela siga uma ordem, tá ok? Não corre o risco dela ficar indo e voltando para o equipamento, porque senão vai acabar ocorrendo uma sobrecarga, tá certo? De energia e acabar explodindo, tendo vazamento de radiação e gerando uma contaminação no próprio profissional, tá certo? Que esteja atuando o procedimento. Então, a manivela está aqui, ó, nessa parte aqui inferior, tá certo? Tem a função de fazer um sentido único na corrente da iniciação, tá ok? Ela vai voltar pelo equipamento, tá certo? Porque o equipamento ainda tem esse setor aqui de obturador, que ele vai fazer com que somente as partículas que estejam com a ionização mais complexa, tá certo? Em um sentido mais único, que possa passar para o tubo guia, tá certo? As outras fontes que não estejam tão radiativas, tão ionizantes, acabam sendo barrados e blindados aqui nesse setor, tá ok? E acabam sendo, como eu digo, vão voltar a ter uma maior intensidade novamente, tá certo? Na sua partícula e voltar todo o percurso no cabo de comando, tá certo? Até conseguir atingir a sua ionização equivalente, tá? Para fazer o procedimento. Com isso, como falei com vocês, ela é liberada, passa aqui por questão do obturador, tá certo? Com o tubo guia, que vai variar
o tamanho de acordo da estrutura que vai utilizar, do equipamento, tá certo? Pode ser readaptável, ou seja, você pode mudar o tamanho dela, certo? Pode deixar ele de 1 metro, pode deixar para 5 metros, tá certo? Isso vai variar de acordo com a sua principal demanda do trabalho, tá ok? Enquanto isso, essa parte que a gente pode fazer, essa emenda, a gente chama de engate de fonte, tá ok? Ou seja, a cada engate de fonte, a gente pode colocar uma outra questão do tubo guia, tá ok? Que permite que essa radiação percorra o restante do percurso, tá certo? E no final, para finalizar e fazer a irradiação do nosso objetivo do material, que pode ser um túnel de gasolina ou a estrutura de navio, tá certo? De avião, vai ter a fonte selada, tá certo? Por quê? Ela vai garantir que a radiação saia no sentido único, tá? Não saia de forma aleatória para todos os sentidos ou qualquer ordem que ela possa sair no final desse tubo guia, tá certo? Ela vai sair apenas em um sentido único, porque quando o material fazer repelir novamente a fonte, ele vai captar também, tá certo? Em um único sentido e vai nos dizer a quantidade de radiação que o material absorveu, tá? A quantidade que ele eliminou e qual foi a fonte, a radiação que ele repeliu. Se foi a radiação alfa, beta, tá certo? Ou a gama, ou a radiação X, tá? Então, por isso que a fonte, no final do tubo guia, tem uma fonte selada, tá certo? Aqui só não falei para vocês, tá certo? Que é o cabo de comando, a manivela, o selador, blindagem, o obturador, tubo guia, fonte selada e o engate de fonte. Além disso, na questão da blindagem, como falei com vocês, tá certo? Tem aqui, ó, como mostrei, uma imagem mais rebuscada, que traz mostrando o quê? A parte do tubo em S, tá vendo que eu falei com vocês, onde fica o que? A fonte. Essa fonte vai variar de equipamento para equipamento, tá certo, pessoal? Pode ser equipamento, como falei com vocês, do Cabalto 60, do CS117, do Irídio, tá certo? Vai depender do equipamento que tenha adquirido. Entretanto, para todos os equipamentos tem esse tubo em S. Qual a função desse tubo em S? A função desse tubo em S é justamente fazer com que a questão do obturador, tá certo? Conseguir blindar e isolar todas as partículas radioativas que não estejam com a radiação adequada, tá certo? Então, por isso, tem essa curvatura em S, tá? O decaimento das radiações que estão mais das partículas que estão mais radioativas é maior do que aquelas partículas que estão menos radioativas, certo? Então, com isso, nesse decaimento, a velocidade que ele possa passar nessa tampa, ela possa ser maior do que as fontes que estão menos radioativas, certo? Então, com isso, eles acabam encaminhando novamente para uma intensificação da radioatividade e ele possa voltar a fazer a seção da radiografia, tá certo? Da radiação. Então, como falei com vocês, aqui também é chamada também de tampa traseira, ó. Aqui essa tampa traseira é onde vai mandar para a manivela, tá certo? Vai fazer aquele percurso, tá certo? No cabo e vai voltar novamente pelo tubo S e sair na tampa dianteira, tá certo? A blindagem desse equipamento aqui que eu estou mostrando para vocês é de urânio, tá vendo? Também pode ser de chumbo, tá certo? Vai variar de acordo com o fabricante, mas é um material que possa permitir um tipo de blindagem, tá ok? E além disso, algumas fontes também vai encontrar o quê? O local da fonte, onde se encontra a fonte no equipamento, vai ter uma etiqueta mostrando que ela é radioativa, de radioatividade, tá certo? E onde se encontra essa fonte de radioatividade, tá ok? Além disso, tem alguns equipamentos têm a ponta de fechadura, tá? Que isso vai variar com o quê? Lembra que eu falei com vocês que apesar do decaimento da fonte de radiação, aquela questão de meia-vida, né? Você tem 170, com a partir de 2 dias ele pode cair, ou de 3 anos, né? Que varia da fonte. Então,
essa fechadura aqui, a gente vai fazer o quê? Vai regular a intensidade da radiação, tá certo? Então, com isso, pode acabar diminuindo o tempo de meia-vida dessa fonte, tá certo? Se ela durava, você comprou um aparelho que tem a fonte de cobalto e ele durar cerca de 30 anos com a radioatividade. Se você utilizar ele sempre com essa fechadura aqui, utilizando a capacidade máxima, vamos dizer que ele vai sair de 30 anos para apenas 20 anos de utilidade, tá certo? Então, isso vai variar muito também além da fonte, tá certo? Que você vem utilizar, e sim também do uso do equipamento, tá ok? Como eu falei para vocês, né, o tipo da fonte, que pode ser utilizado tanto a fonte de cobalto 60 e do Césio 137, né? O que vai variar, pessoal, vai ser o tempo de meia-vida, certo? Ou seja, o do cobalto 60, como eu falei com vocês, ele tem uma variedade, se eu não me engano, de 5 anos, certo? E o do Césio 137, ele tem uma durabilidade de 30 anos. 30 anos? Não, perdão, de 15 anos, tá certo? Então, com isso vai acabar tendo uma variedade, tá certo? De tempo que se pode utilizar e são as fontes mais utilizadas, tá certo? Nesse tipo de equipamento para os ensaios não destrutivos, tá ok? Eu vou estar passando uma atividade para vocês, tá? A gente vai fazer essa atividade e a partir de quinta-feira a gente faz a correção e faz a nossa segunda atividade, tá ok? Com isso a gente fica por aqui.